E o que leva cidadãos aparentemente pacíficos a mudarem de vida e a entrarem num mundo de extremismo e violência. Foi este o ponto de partida do livro do jornalista Nuno Tiago Pinto, que está aqui comigo no estúdio. Obrigada, Nuno. E a conclusão chegaste? É difícil, quer dizer, chegar a uma conclusão linear, porque cada um deles terá os seus motivos. Cada um tem os seus motivos muito próprios e muito pessoais, de certa forma, para seguir este género de caminho. Quer dizer, há alguns pontos em comum entre eles. Falta de emprego, também desilusão de alguma forma. E estão, de alguma forma, desenraizados? Estão, de certa forma, desenraizados. Uma característica muito importante do grupo de portugueses que se juntaram ao Estado Islâmico, quando comparamos com os cidadãos de outros países europeus e americanos, é que nenhum deles partiu de Portugal diretamente, ou seja, uma boa parte deles nasceu em Portugal, viveu cá a maior parte da vida, mas só depois de terem deixado a zona de Lisboa, nomeadamente aqui a linha de Sintra, e ido para Londres, é que entraram neste caminho de radicalização, se nós quisermos dizer. E é uma característica praticamente única, porque países como Espanha, França, Bélgica, Dinamarca, todos eles têm este problema e numa dimensão muito superior à nossa, e quer dizer, nesses casos eles partiram diretamente dos seus próprios países. E quando estamos a falar deles, estamos a falar de pessoas com os nomes que temos aqui: Nero, Celso, Edgar, Fábio, Sandro. E com que ideia estas entrevistas? E mais também. E mais. Sim, e também as mulheres? As mulheres, temos dois Micael, um Micael Batista e um Micael dos Santos, que saíram de França, um Steve Duarte, que saiu do Luxemburgo, a Ângela, que saiu da Holanda. Portanto, eles partiram de Portugal, foram para outros sítios onde há uma comunidade, não é? Geralmente francesa, onde há uma comunidade portuguesa grande e enraizada, mas eles não se integram? O caso dos que partiram de França é diferente, porque são filhos de imigrantes, ou seja, os pais deles partiram para a França para trabalhar. Eles nasceram em França, mas tinham nacionalidade portuguesa, vinham a Portugal regularmente de férias, todos os anos, pelo menos uma vez por ano, vinham a Portugal e converteram-se ao Islão já aos cerca dos 16, 17, 18 anos, e a partir daí é que entraram num caminho de radicalização progressiva até decidirem partir para a Síria. E como é que chegam a essa conversão? Qual é o percurso? É difícil de dizer, mas há aqui há uma espécie de linha comum, ou seja, as pessoas com quem eu falei, amigos deles, amigos de Londres, amigos de Paris, etc., todos dizem a mesma coisa. Havia primeiro uma aproximação, uma primeira abordagem, de mostrar se conhecem o Islão, falar do Corão, das maravilhas que existem no Corão, dos milagres que estão descritos. No fundo, ali uma aproximação suave, digamos assim. Mas quem é que faz essa aproximação? Ou pessoas já convertidas, não é? No caso, por exemplo, no caso dos portugueses de Londres, terá sido um deles que foi o primeiro a converter-se, que depois levou os outros à vez, um de cada vez. Por outro lado, existem na Europa, existirão recrutadores, digamos assim, muitas vezes a abordagem também é feita pela internet, por pessoas que já estão na Síria e no Iraque e que depois seguem, ou seja, fazem essa abordagem através do Facebook, através do Twitter, através de fóruns que existem de discussão de assuntos islâmicos, religiosos, e fazem essa abordagem e tentam, no fundo, detectar aqueles que podem ser mais propícios e mais facilmente convencíveis a seguir um caminho semelhante. Mas para a maioria deles não havia qualquer ligação ao Islão? Não, exceto um caso, o caso de um deles, que se chama um indivíduo chamado Sades do Touré, português, nasceu na Guiné-Bissau, mas viveu a vida inteira em Portugal e que já era muçulmano. Era o único caso, porque os pais já eram muçulmanos, ele era muçulmano, e pronto, que já continuou a ser. Todos os outros são casos de convertidos ao islamismo. E como é que eles defendem? Que palavras é que eles usam para defender esta opção deles? Porque é diametralmente oposta, eventualmente, à maioria da vida que tinham. Sim. Eles dizem que agora estão no caminho do bem, esta é que é a vida correta, a via a seguir, que é o caminho da felicidade, no fundo, e que todas as outras formas e todas as outras opções de vida, mesmo que sejam muçulmanos moderados, se é que se pode chamar assim, estão errados. Aquele é o único caminho. E tudo o que eles fazem é em defesa de um bem maior. Mas dizem isto de forma convicta? Sim, claro. A acreditar plenamente no que estão a dizer? Sim, acreditam perfeitamente no que estão a dizer. E pretendem continuar? Sim, não há indicações de que nenhum deles pretenda voltar. E, como dizias, muitos são filhos de estrangeiros. Na comunidade onde estão, nos países
não estão integrados, não têm eventualmente grandes estudos ou grande profissão, ou pelo contrário... Lá está, há de tudo, ou seja, há indivíduos com formação superior que estudavam em universidades, tiraram cursos superiores e outros que não. Em todos os casos, eles estariam, de certa forma, desenraizados e, não vou dizer sem rumo, e em alguma fase da vida apareceu-lhes um rumo. Alguém que lhes indicou... Uma espécie de salvação. Sim, ou seja, no fundo, eu acho a explicação mais equilibrada que eu consegui encontrar nisto é que aquela foi uma solução fácil para uma vida difícil. Ou seja, nós vivemos num mundo com expectativas, um mundo com competição, um mundo em que nem todos conseguem alcançar o sucesso ou atingir os objetivos, seja ser jogador... E a pressão é grande, não é? E a pressão é grande, seja ser jogador de futebol, médico, o que for. E ali a solução é: segue este caminho e serás feliz. No fundo, é uma solução fácil e quer dizer, e muito simples, digamos, não é? Segue este caminho e atingirás a felicidade. Vais para o céu, tens família, tens mulheres, tens casa, tens emprego, tens tudo. E é esta solução fácil que eles optaram. E as famílias, como é que reagiram? As famílias, na maior parte das vezes, só souberam da decisão deles muito tempo depois. Na maior parte dos casos, já eles estavam na Síria quando as famílias foram informadas. Algumas delas nem sequer queriam acreditar e ainda hoje não conseguem perceber o que é que levou os filhos, no fundo, a seguir aquela opção. É uma situação muito complicada para as famílias, sobretudo porque, a partir do momento em que eles também se tornam conhecidos, quer dizer, nos bairros onde vivem, nos seus habitats naturais, quer dizer, tornam-se conhecidos por isso. E o contacto com eles foi fácil? No sentido também de receptividade na tua abordagem? Não, porque estão muito na defensiva, não é? Sim, mudou um bocadinho. Houve ali uma fase em que eles não queriam ser abordados, ou seja, não queriam ter qualquer contacto com o Ocidente, com os jornalistas, com investigadores, etc. Ou seja, eles usavam as ferramentas da internet, as redes sociais, para fazer propaganda, para manter algum contacto com alguns amigos e com a família e para recrutar novas pessoas. A partir do momento em que nós descobrimos que eles usavam a internet, passámos a ter ali uma porta aberta para, pelo menos para uma abordagem. Aí houve uma fase inicial em que eles não queriam, não havia uma motivação, havia qualquer motivação para falar. Mas depois, entretanto, entraram numa fase em que, sim, houve uma espécie de abertura, pelo menos por parte de alguns deles. Houve alguns que nunca quiseram falar e não têm qualquer presença em redes sociais, ou pelo menos desapareceram, estão incógnitos, digamos assim. Outros não, outros aceitaram, alguns com maior dificuldade, outros com menor dificuldade, mas aceitaram falar, mas não foi nada fácil. E que tipo de funções é que eles desempenham na estrutura do grupo? A maioria não tem, quer dizer, nenhuma função diferenciada. Ou seja, há alguns, por exemplo, o Fábio Poças será neste momento uma espécie de sniper. Ele já começou como soldado, como todos, já foi uma espécie de treinador, formador de novos recrutas e passou a ser uma espécie de atirador especial. Acho que tem fortes, é bom naquilo que faz. Agora, todos os outros, a maior parte, são simples soldados. Existe o caso do Nero Saraiva, que supostamente terá uma importância, estará assim numa espécie de patamar um pouco superior dos outros portugueses, mas não será uma coisa tão importante como aquilo que já chegou a ser dito. Pelo menos é a convicção das autoridades, dos serviços secretos portugueses, internacionais, é que ele terá alguma importância mais ao nível do proselitismo, de passar a mensagem, captar novas pessoas, explicar o Islão e pelo menos o conceito que eles têm do Islão. Haverá outro, o Edgar Costa, que terá também uma liderança a nível regional, mas quer dizer, nós estamos a falar de uma organização que tem uma estrutura muito fechada, os líderes são muito poucos, os líderes que realmente importam. Depois tem uma estrutura intermédia de milhares de comandantes, portanto, ser um comandante do Estado Islâmico, no meio de milhares, também temos que relativizar aqui um bocadinho as coisas, não é? Como dizias, é uma estrutura pequena de liderança, mas depois muito diferenciada. Muito centralizada, digamos assim. Porque falávamos há pouco da questão deles serem ou não diferenciados nos seus conhecimentos. Por exemplo, a RTP falou há uns tempos com um português que era responsável, não sei se estará bem correto dizer o gabinete de comunicação, porque aqueles vídeos todos que são feitos e depois divulgados, pessoas que dominem pelo menos a área informática. Estás a falar do Steve Duarte, que é realmente
português, ele saiu do Luxemburgo, foi um dos últimos, curiosamente, foi um dos últimos a chegar à Síria. Ele chegou lá para aí mais ou menos em setembro do ano passado. Eu entrevistei-o nessa altura, a primeira vez, e depois falei com ele novamente no início deste ano. Ele foi dos mais renitentes em falar e ele é alguém que, pelas suas capacidades, não é simplesmente um combatente, ou seja, tem algumas responsabilidades no departamento de comunicação, se quisermos chamar. Eles têm vários departamentos de comunicação, mesmo depois ao nível, não vou dizer que municipal, se quisermos, se dividirmos o Estado Islâmico em províncias, eles ao nível provincial têm também algumas gabinetes de comunicação próprios, e ele faz parte dessa estrutura porque, mesmo antes de partir para a Síria, ele já tinha desenvolvido alguns filmes, ele tinha competências em edição de vídeo, edição em 3D, ele fez vários filmes introdutórios, que eu tenho esses vídeos disponíveis, de montagem, no fundo aqueles vídeos de introdução dos filmes que eles depois acabam por passar, com efeitos em 3D, de 3 dimensões, com o nome do Estado Islâmico, da região onde estão, e ele já tinha feito isso mesmo antes de partir para a Síria. Portanto, ele quando foi para lá também foi com essa missão. Foi não só combater, mas foi também filmar e editar os vídeos. Ele próprio chegou a mencionar isso no Twitter. Ele tinha uma página, que criou uma página de Twitter, que esteve também presente no Facebook, mas acabou por ser encerrada. Teve muito tempo no Twitter, onde punha fotografias do dia-a-dia, dos supermercados, das lojas, dos restaurantes, fazia também publicidade aos sítios para onde ia e o que é que ia filmar cenas do dia-a-dia, mas também de combates. E realmente ele tem essa função diferenciada e é também realmente, se calhar, do ponto de vista jornalístico, um dos elementos mais interessantes de todos eles. Falavas há pouco no contacto que tiveste com estes portugueses com quem falaste e que tens no teu livro. Não notaste que ninguém vacilou no discurso, no sentido de as tuas perguntas seriam necessariamente de tentar perceber as motivações. Há bocadinho dizias que não sentias convicção, mas o contacto deverá ter sido durante algum tempo, não terá sido só por uma vez, e não sentiste, nunca ninguém vacilou, no sentido de... Não, aquilo a certa altura era quase uma espécie de diálogo de surdos, quer dizer, dissesse o que dissesse para tentar convencer ou tentar argumentar de outra forma, quer dizer, não havia ali um mínimo espaço de dúvida, ou seja, não havia espaços para dúvidas ou para questionar aquelas convicções. Eles têm uma convicção formada e não saem daquela linha, pelo menos publicamente, ou pelo menos até em conversas. Foi um contacto por escrito, não é? Portanto, implica sempre algum distanciamento. Algum distanciamento, sim. E com este livro pretendes, no fundo, que seja esclarecedor e ao mesmo tempo dissuasor? Sim, ou seja, porque o livro tem uma característica que eu acho que é importante, que está dividido em duas partes. Uma primeira parte dedicada às origens, ou seja, às origens do fenómeno, ou seja, quem é este grupo, quando é que ele apareceu, como apareceu, quem são os líderes, como se financia, qual é a sua estrutura. Eu acho que é importante também ter esta informação de contexto e, sobretudo, sobre o que se passa lá, das atrocidades, da forma como a mensagem é passada. É importante conhecer isso e perceber isso para tentar, se calhar, termos, se quisermos chamar, um efeito de vacina, digamos assim, não é? Ou seja, só conhecendo o perigo é que nós o podemos contrariar ou combater. Portanto, também o efeito, eu julgo que também é fazer um pouco de pedagogia para que as pessoas percebam o que está em causa e quer dizer, isso basta ler o livro, as entrevistas que foram feitas para, não vou dizer que é para não ter vontade, mas perceber pelo menos o que está em causa. E isso é meio caminho andado para nós, se calhar, conseguirmos combater o fenómeno em si. O secretário de Estado norte-americano da Segurança, Jay Johnson, numa entrevista a uma televisão americana, dizia que as redes sociais representam uma nova era na ameaça terrorista, não é? Na angariação de novos jovens. Porque da mesma maneira que acontece em Portugal, acontece em vários países europeus e até querem perpetrar nos Estados Unidos. Já afirmam que já têm presença em 15 estados diferentes da América. As redes sociais têm esta utilização, ou seja, uma grande característica do Estado Islâmico é que percebeu que podia potencializar a sua capacidade de recrutamento através das redes sociais, seja o Facebook, seja o Twitter, eles que têm um alcance mundial, digamos assim. Não é por acaso que existam mais de 20 mil combatentes estrangeiros neste momento na Síria e no Iraque, sendo que cerca de 4 mil serão oriundos da Europa e dos Estados Unidos. Isto
tem um motivo, não é? Ou seja, tem uma capacidade de alcance, uma capacidade de divulgação que não existia noutras guerras. Quer dizer, isto não é um fenómeno novo. Quando foi a invasão soviética do Afeganistão, já houve combatentes estrangeiros que foram para a Síria, foram combater para o Afeganistão. A diferença é que hoje em dia a capacidade, as facilidades de viagens são muito maiores, portanto as distâncias estão muito mais curtas e existe esta capacidade de divulgação de mensagens que não havia há 30 anos. Portanto, quer dizer, hoje em dia, para quem quiser juntar-se a um grupo destes, faz uma viagem até à Turquia, consegue de alguma forma, a informação de como o fazer está disponível na internet, existem manuais quase disponíveis online, as pessoas podem ir e encontram alguém que os faça, que os ajude a passar a fronteira e depois seguirá o seu caminho, não é? As novas tecnologias permitem velocidade para tudo, para o bom e para o bom. Muito obrigada, Nuno, pela tua presença aqui na RTP Informação.